Bom, pessoal, então dando sequência na intenção de conversar um pouco sobre os custos de corte plasma, conversar um pouco sobre esse processo, a escolha dele, um comparativo com máquinas de corte laser. Eu gostaria de conversar um pouco sobre alguns parâmetros aí algumas questões aí que vão influenciar significativamente nessa escolha. Uma delas, então, com relação à operação lá, a vida útil dos consumíveis. No momento de se fazer um estudo de custo, vai se fazer uma estimativa de quanto que dura um conjunto lá, um jogo de bico, de eletrodo, enfim, qual a durabilidade desses componentes. Mas essa durabilidade, ela é significativamente impactada por alguns processos de corte ou por algumas condições da máquina. Por exemplo, se o operador lá trabalhar com valores de pressão de gás muito baixo, isso pode ser tanto por falha do ajuste, de algum ajuste, de alguma regulagem da máquina propriamente dita lá do operador, como até algum defeito do equipamento, uma mangueira quebrada, alguma coisa que, alguma vedação com problema que está comprometendo o ajuste dessa pressão de gás. Se o operador trabalhar com alturas de perfuração lá, aquele ajuste das alturas da altura do THC lá do controlador da altura da tocha, incorreta ou muito alta ou muito baixa, configurar errado o tempo para início do movimento da máquina, tudo isso são fatores que interferem na durabilidade dos consumíveis, tanto do eletrodo quanto do bico. Problemas relacionados com umidade no ar, a qualidade do ar que é fornecido para a máquina, se tiver umidade, resíduos de óleo, são fatores que vão influenciar significativamente na durabilidade do eletrodo, do bico, dos consumíveis da tocha, e isso vai impactar diretamente os custos lá da produção. Talvez o pessoal que faz a análise lá considera que um jogo de eletrodo, bico, vai durar 2.500 aberturas, porém, posteriormente, quando se coloca em operação lá, esses consumíveis estão durando 1.000, 1.500, então precisa ter um acompanhamento no sentido de garantir que aquilo que foi planejado no momento do cálculo de custo, do orçamento da peça e tudo, realmente ocorra depois na hora do processo de corte. Senão, está se calculando o custo com base em uma informação e na hora do corte a situação ocorre de forma diferente. Também no equipamento tem uma série de itens que precisam ser observados lá com relação a manutenções preventivas, como por exemplo, lá no sistema de refrigeração do equipamento, então tem um líquido refrigerante que a qualidade desse líquido ela impacta diretamente na vida útil dos consumíveis. Esse líquido o fabricante recomenda trocar lá a cada determinado período, se não me falha a memória, em torno de 6 meses. Esse líquido tem essa coloração, se vocês observar no processo lá, ao decorrer do tempo ele vai perdendo essa coloração. Se o pessoal não faz essa manutenção, a vida útil dos consumíveis começa a cair drasticamente. Então, observar a qualidade desse líquido refrigerante, trocar periodicamente, observar o nível do líquido refrigerante, também com relação ao restante do circuito envolvido com essa questão da refrigeração da tocha lá, por exemplo, garantir que está dando a vazão adequada em equipamentos aí, conforme o equipamento vai trabalhando, a bomba vai sofrendo desgastes, então periodicamente é aconselhado que se verifique, se confira se está tendo vazão suficiente no sistema de refrigeração ou se a bomba por algum motivo já perdeu o rendimento e não está mais circulando a quantidade necessária de fluido refrigerante lá. Também existem alguns filtros, nesse equipamento tem filtro para o líquido refrigerante, então se esses filtros não estão obstruídos, esse filtro precisa ser trocado periodicamente. Todas essas manutenções aí impactam diretamente na vida útil dos consumíveis e diretamente então nos custos do processo de corte. Outros cuidados lá que o operador precisa ter com o posicionamento da tocha em relação à chapa e assim por diante. Nesse sentido, geralmente os fabricantes que trabalham aí com CNCs, com controladores, que são projetados especificamente para operar aí com o processo de corte plasma, usualmente colocam alguma janela, uma informação lá, uma opção na tela, em que quando o operador faz a troca dos consumíveis, ele reseta essa informação na tela e a partir daí é feita uma monitoração então de quantas aberturas de arco, quantas vezes esse consumível abriu o arco contra a chapa e quanto tempo de corte, quantos minutos, quantas horas de corte durou aquele determinado consumível. Então é importante que o operador, como o pessoal da manutenção aí,
façam esse acompanhamento constante no sentido de identificar alguma queda na durabilidade dos consumíveis, se houver por algum motivo, e isso pode ser por algum problema na qualidade do ar comprimido, por algum problema de alguma mangueira que rachou, algum problema de vedação, enfim, alguma falha no processo e pode afetar a vida útil dos consumíveis, e é importante então que isso seja identificado o mais breve possível. Então, quando você pensa no custo em um equipamento de corte plasma, tem que se ter esse olhar aí com relação à manutenção para que aquilo que foi calculado realmente esteja acontecendo dentro da fábrica, né? Quando nós vamos trabalhar também, conversando um pouco sobre a programação, existem os softwares lá que vão ser utilizados para fazer o posicionamento das peças na chapa. Geralmente com esses softwares, então, essas informações estão configuradas corretamente. O programador lá vai ter acesso, vai ter, no momento que faz o chamado nesting, a definição de como as peças vão ser posicionadas na chapa, esse layout, vai ser informado para o programador lá, o programa informa para o programador lá quantas aberturas de arco vão ter para aquela determinada peça e qual o tempo de corte, para que o operador possa fazer o orçamento em cima dessas informações aí. Novamente, é importante que a pessoa que é responsável pelo orçamento, a pessoa que é responsável pela programação e a pessoa que é responsável pela operação, tudo isso esteja alinhado, no sentido de que se a pessoa que fez o orçamento considerando o uso de um consumível de 130 amperes, bom, no momento da operação lá tem que ser cortado com um consumível de 130 amperes. Se for cortado com um consumível diferente desse, ou para maior ou para menor, vai ter uma mudança nos custos do processo aí. Então, o ideal é que vai ter uma mudança nos custos do processo e no tempo de corte. Então, o ideal é que se tenha um alinhamento para que isso ocorra devidamente. Caso contrário, fica difícil de se trabalhar em cima dos custos do processo, de um processo de corte. Além desses fatores aí, quando vai se pensar em se montar uma análise com relação ao processo de corte plasma, uma análise de custos, precisaria se pensar o que vai ser levado em consideração. Por exemplo, lá dentro da fábrica eu vou ter um equipamento trabalhando, então nós queremos levantar quais são os custos daquele processo de corte. O que vai ser considerado nesse custo? O valor dos consumíveis, do eletrodo, bico, shield, capa, o valor desses consumíveis eu vou levar em consideração, geralmente esse é um dos itens que é levado em consideração. Energia elétrica, vou levar em consideração, então eu vou fazer o cálculo lá para aquela espessura de chapa, eu vou trabalhar com essa tensão, essa corrente, vou fazer o cálculo da energia elétrica, geralmente esse é um dos fatores que é considerado na hora do cálculo do custo da hora máquina lá. Custo de manutenção do equipamento, vou levar em consideração a necessidade de fazer essa substituição do líquido refrigerante, do filtro, vou levar em consideração a vida útil da bomba, vou levar em consideração os custos que eu tenho com o restante da máquina em si, por exemplo, trocas de rolamento, fuso, pinhão, cremalheira, manutenção de caixa de redução, vou levar isso em consideração ou vou desprezar essas informações no momento de fazer o cálculo do custo hora desse equipamento? Consumo de gás, vou levar em consideração isso no momento de fazer o cálculo do custo hora desse equipamento, vou desprezar essa informação, posso extrair lá do manual lá do fabricante, então, essas informações em litros por minuto e calcular lá em função do valor do gás que posso calcular então quais são os custos que eu tenho com o gás. Isso vai ser levado em conta, vamos desprezar o custo do gás, depreciação do equipamento. Vou levar em consideração lá qual foi o valor pago do equipamento, quanto que nós esperamos receber por esse equipamento, partindo de qual é o custo de depreciação desse equipamento. Dentro da fábrica lá, eu tenho uma determinada área que vai ser imobilizada, vai ser destinada para a instalação desse equipamento e operação desse processo, então onde vão estar os trabalhadores, as peças, chapas, enfim. Os custos desse local, dessa área em metro quadrado, vai ser levado em consideração. Se eu não tivesse essa máquina de corte plasma lá, eu teria outro equipamento, essa área estaria... vou levar em consideração isso ou vou desprezar esse custo? Custo de mão de obra, o custo tanto do operador que está trabalhando ali na máquina, operando a máquina diretamente, quanto as demais pessoas que estão auxiliando nesse processo, auxiliando na carga, descarga desse equipamento.
algum operador que tenha, alguma pessoa que esteja dando suporte ao processo de corte posteriormente, quando se encerrou o corte, essas peças vão para um setor de rebarbagem, lá vai ser feito alguém vai limpar uma escória do plasma que fica no entorno da peça, esse custo vai ser considerado ou não. Tem pessoas trabalhando na expedição, então vão conferir as peças, vão etiquetar, esse custo vai ser considerado ou não. Custo com programação, a hora dos operadores que estão envolvidos ali na programação, fez o orçamento, recebeu a lista de peças ali que precisa programar, então o custo dessa pessoa que está fazendo o programa vai ser levado em consideração ou vai ser desprezado? Precisamos estimar isso. Custo de perdas com materiais, olha só, quando a gente trabalha lá, voltando um pouquinho para a vida útil dos consumíveis, nós temos uma estimativa lá que, vamos supor, um determinado conjunto de eletrodo bico dura 2.500 abertura ou 5, 6 horas de corte. Nós podemos trabalhar de algumas formas. Ou eu vou tentar estender ao máximo a vida útil desse consumível e daqui um pouco pode acontecer de em um determinado momento o eletrodo, o bico, dar algum problema e isso acabar danificando de alguma forma uma peça. Ou vou trocar com antecedência antes de chegar próximo do final da vida útil, já troco antes que ele me cause algum problema no material. Se eu estiver cortando uma chapa, uma peça, e porventura ocorrer alguma falha no processo, alguma falha com meus componentes ali, com o eletrodo, bico, algum erro de operação e eu perder aquele material, aquela chapa, essa chapa tem um valor significativo, dependendo do material que nós estamos cortando, esses custos precisam ser considerados na hora do processo, as perdas que se tem precisam ser observadas, podem ser relevantes ou não. Talvez nós vamos estar cortando aqui uma chapa, vamos estar considerando o trabalho feito em cima de uma peça com a espessura aí de 4,75, uma peça pequena que lá de vez em quando ocorre uma falhazinha e perde uma ou outra aqui, talvez esse custo seja irrelevante. Mas eventualmente nós podemos estar pensando no corte de uma chapa de 32 milímetros com dimensões grandes, que tem várias furações e que se por algum motivo ocorrer uma falha no processo eu perder essa peça, perder essa chapa, perder esse material, o impacto no custo é grande. Então, vamos levar em consideração ou não? Tratamento de resíduos. No processo de corte plasma, nós vamos ter ali ou um sistema de exaustão e vai ter o exaustor lá com filtros que precisam ser substituídos, aquele pó precisa ser dado devido descarte, ou vai ter um sistema com mesa d'água. Essa mesa d'água precisa ter um tratamento, então, daquele líquido que está ali na mesa para... o que vai ser feito com esses custos vão ser levados em consideração ou vai ser desprezado? Os custos também com a própria mesa onde é colocado a chapa em cima, a grade de sacrifício, vamos levar em consideração ou não? Vamos desprezar? Custos com EPIs dos trabalhadores, tudo o restante que nós precisamos para que eles utilizem, que eles façam essas atividades, vamos considerar ou não? O que nós vamos considerar na hora de calcular o custo desse equipamento? Quando nós pensamos que para a operação com esse equipamento lá nós vamos ter que ter um estoque de matéria-prima, um estoque de consumíveis, de bico, de eletrodo, de líquido refrigerante, enfim, esse valor fica imobilizado lá na fábrica. Eu vou levar em consideração esse custo ou não? Talvez antes de você chegar propriamente dito a um valor em reais por hora ou reais por milímetro de corte, enfim, nós precisamos definir quais desses itens nós vamos considerar e quais nós vamos desprezar nessa análise. E assim poderia ter outros aí que nós levaríamos em consideração, mas nós vamos ter que de alguma forma simplificar um pouco o processo e de novo assumir que aquele custo é real, considerando que o que foi orçado acontece na programação e acontece na operação. Então, só para dar sequência, a intenção é num próximo vídeo agora se trabalhar em cima, mostrar aqui uma determinada planilha, exemplificando como que poderia ser construída uma planilha de custos de uma forma um pouco mais resumida e fazendo algumas ponderações sobre esses itens. Sobre o que nós vamos considerar e o que nós vamos desprezar.